Olá, bem-vindos a essa questão de 2018, que é uma questão que sempre dá algum tipo de problema. Os alunos sempre ficam em dúvidas e eu tenho quase certeza que o maior problema dessa questão não é a matemática. O maior problema dessa questão é a interpretação de texto, tá lá na língua portuguesa. Vou dar uma lida aqui com vocês e aí você vai perceber que é de fato o que acontece. Olha só. O artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas prevê a pena de reclusão de 5 a 15 anos para qualquer pessoa que seja condenada por tráfico ilícito ou produção não autorizada de drogas. Então, a gente tem aí uma pena que ela varia de 5 a 15 anos de prisão, tá? Entretanto, caso o condenado seja réu primário com bons antecedentes criminais, essa pena pode sofrer uma redução de 1/6 a 2/3. Então, existe uma redução aí de 1/6 a 2/3. Preste atenção na pergunta. Suponha que um réu primário com bons antecedentes criminais foi condenado pelo artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas. Após o benefício da redução de pena, sua pena poderá variar de... Então, eu não sei quantos anos essa pessoa pegou. Eu sei que ela pode pegar de 5 a 15 anos, mas ela é réu primária, então ela vai ter uma redução. Aí, qual é a questão, né? Qual é o X da questão? É vocês entenderem que para ela pegar o mínimo de pena aqui, esse aqui é o mínimo que ela pode pegar, né? 5 anos, esse é o mínimo. Para ela ficar menos tempo presa, ela tem que ter um benefício de redução maior, né? Então, para ela pegar o menor tempo de preso lá, a gente tem que ter uma maior redução. E a mesma coisa, a mesma interpretação a gente usa quando a gente tem um maior tempo, tá? Então, essa é o problema da questão. Porque depois que você entende que para ela ficar menos tempo lá, né, nesse mínimo aqui, para a gente conseguir todo esse intervalo, para a gente calcular todo esse intervalo, a gente tem que pegar a menor pena e utilizar o maior tempo de redução. A conta é bem simples. Eu só vou fazer aqui com vocês, vou transformar aqui em meses, porque aqui a gente está falando em meses. Então, vai ficar mais fácil a gente fazer a conta se a gente transformar 5 anos e 15 anos em meses. Como é que a gente faz isso? A gente faz 5 vezes 12 e 15 vezes 12, tá? Então, eu vou colocar aqui em cima, olha. 60, aqui em cima, meses. Meses, tá? Então, a gente tem que 5 anos equivale a 60 meses e 15 anos equivalem a 180. Só para a gente já conseguir encontrar aqui em meses, tá bom? E aí, como é que a gente faz? Desses 60 meses, né? Vamos por tempo. Desses 60 meses que essa pessoa poderia ficar preso, na verdade, agora ela pode ter uma redução de 60 vezes 2/3, tá? Então, dos 60, ela pode ter essa redução aqui. E aí, vamos calcular, não é difícil, né? Aqui tem duas formas que vocês podem fazer. Pode multiplicar para depois dividir, ou pode dividir para depois multiplicar, que vocês acharem mais fácil, tá bom? Então, 60 vezes 2 dá 120, dividido por 3, eu tenho 60 menos 40. Então, eu tenho 20 meses. Lembrando que um ano, como a gente falou, tem 12 meses, né? Então, se eu tenho 20 meses, eu tenho um ano e 8 meses. Pode ser letra A ou letra B. Mas agora a gente vai fazer a mesma conta, o mesmo raciocínio para 15 anos. Agora, pegando esse menor tempo de redução aqui, tá? E aí a gente vai ter toda essa janela, o mínimo que ela poderia ficar e o máximo que ela poderia ficar.
Então, vou utilizar o 180 também, né, em meses, para a gente ver. Então, eu tenho desses 180, na verdade, ela vai deixar de cumprir 180 vezes 1/6, tá? Então, eu tenho 180 menos, é só fazer 180 dividido por 6, menos 30. Então, eu tenho 150 meses. Como é que eu faço para saber isso em anos? Bom, se eu multiplico por 12 para transformar em meses, eu divido por 12 para transformar em anos. Então, 150 dividido por 12, né? Então, tem aqui 1, sobra 3, dá 0. 12 dividido por 30. 30 dividido por 12 vai dar 2. Então, aqui eu tenho 24, sobra 6, vírgula, acrescento 0, 5 e fechou. O que significa isso? 12 anos e meio. O meio é o quê? 6 meses. Então, eu tenho 12 anos e 6 meses, letra A. Então, a conta em si não deve ser algo difícil para vocês fazerem, né? Fazer essa conta de fração não deve ser difícil, mas o maior problema nessa questão é a interpretação de texto e não a matemática. Espero que vocês tenham conseguido compreender.